Podemos nos assentar, irmãos e irmãs? A igreja, ela é sábia dentro dessa oitava, dos 8 dias, né? Que a igreja celebra, chamado Tempo do Natal, 8 dias. Aliás, nós vamos celebrar a missa, viu? A partir de amanhã, segunda, terça e quarta. Depois já na quinta noite também a gente vai celebrar, né? Então a gente vai acabar desde a noite do Natal celebrando aí a oitava de Natal. Só que nós vamos celebrar de manhã. Vai ser segunda às 9 horas da manhã. Alguns vão estar trabalhando, mas a gente reza para quem estiver trabalhando. E quem quiser vir, venha. Não é um horário tão ruim, é um tempo meio neutro, né? Entre Natal e Ano Novo. Então a gente vai também cumprir a oitava de Natal aqui no Santa Luzia, né? Assim como Jesus, Maria e José cumpriram os 8 dias, a prescrição da lei de levar Jesus ao templo e apresentá-lo. Agora é bom falar uma coisa que a gente nunca deve esquecer. O que permeia toda a história da encarnação de Jesus? O que tem ali assim de especial que às vezes a gente não se dá conta? Não pode esquecer nunca, jamais, da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Eu insisto, desde que eu estou aqui com vocês, todo o meu ministério de 27 anos de padre, eu insisto muito na presença do Espírito de Deus. É Ele que age, é Ele que faz, Ele que impulsiona. Vocês perceberam no Evangelho que, com muita delicadeza, é o Espírito que está agindo? E quando a gente deixa o Espírito de Deus agir, maravilhas acontecem. Quando a gente não quer ser muito manipulador, controlador de tudo. Não, eu controlo tudo, eu manipulo tudo, eu faço o que eu quero. Ah, coitado de você, não se conhece ainda. E falando de fé, deixando o Espírito agir, olha que coisas maravilhosas acontecem. A família de Nazaré, Jesus, Maria e José vão para o templo. Sabiam do cumprimento da lei, de apresentar o menino no templo. O que o Espírito já está fazendo? Já está encaminhando a família para lá, para o templo. E ao mesmo tempo, ele impulsionou um sacerdote do templo, que ficava sempre no templo rezando, e também uma viúva, Simeão e Ana. Porque eles não estavam lá, eles naquele momento, e nem estariam lá. Mas foi o Espírito Santo que os levou lá. E chegando lá, os olhos de Simeão se colocaram em Jesus, a criança, o menino, e com certeza um homem do templo, conhecedor da palavra de Deus, ali o Antigo Testamento, a Torá, os profetas, ele conhecia a lei do povo de Israel. Na hora, olha que ele olha o menino, pelo Espírito Santo, ele diz, é ele. Ele confirma, como sacerdote, ali seria uma festa grande de famílias, teria vários, até o sumo sacerdote talvez estivesse. Para Jesus, é tudo na simplicidade, né? Desde o nascimento. Humildade, simplicidade, lá no
na cocheira, lá na manjedoura. Na apresentação também nada de solene, com incenso, não. Não tinha nem sacerdote. O Espírito impulsiona um sacerdote. E que quando ele vê um menino, ele se alegra. E ele faz profecias também. Olhando para a mãe, ele elogia o menino, é ele. Ele confirma. Trazer Jesus ao templo e o sacerdote confirmando, o resultado a gente já sabe até hoje, 2020 anos na história. E Simeão disse, olhando para a mãe e para o pai, ele será sinal de erguimento na vida de muita gente, que crer e acreditar nele, no nome dele. Mas também vai ser a contradição e a queda de muitos, porque ele é a verdade e a vida. Pelo Espírito Santo, o sacerdote vai confirmando tudo. Ele vai celebrando, ele vai profetizando na vida de Jesus, na vida de Deus. E ele dizia, eu esperava tanto por esse momento. Eu esperei tanto que agora eu posso ir em paz. Porque eu vi o Deus de Israel, o Rei de Israel. Nossa, com simplicidade, com muita simplicidade, Simeão, ele faz esta observação. Agora pode deixar o seu servo ir em paz, Senhor, porque eu vi a salvação de Israel. É este menino. Ali se cumpre toda a escritura de que Jesus foi apresentado no templo como Filho de Deus e reconhecido. E depois a viúva, que confirma também. Aqui sempre sinal de pobreza, sempre sinal de pessoas esquecidas. Aqui sempre sinal de pessoas marginalizadas, excluídas, na pessoa desta viúva, que tem nome, é Ana. Ali percebia já que este menino, ele já ia atrair a ele os mais cansados, os mais doentes, os marginalizados. De criança, de bebê, ele já atraía as pessoas, porque é o Filho de Deus. E ali também mostra por que ele veio. Ele veio justamente para aqueles que têm coração de pobre, humilde, simples, só isso. Se você estiver sentindo sozinho, às vezes abandonado, decepcionado com alguma situação da sua vida, tem uma pessoa que não te decepciona. Tem uma pessoa que não te esquece. Seu nome é Jesus. Ah, mas padre, eu não vejo Jesus, Simeão viu. Simeão viu num bebê o que estava por trás daquele bebê. A divindade, o divino, Deus estava ali. Tomara que você veja também na sua história, na sua vida, que você consiga fazer essa leitura e dizer, quantas vezes Deus esteve na minha vida e eu não enxerguei, eu não vi. Quantas vezes Ele se apresentou para mim e eu não vi. Tomara que o caminhar, iluminado pela palavra de Deus, iluminado pela Eucaristia, iluminados pelo Espírito, cada vez mais a partir de agora, você vai conseguindo olhar para a tua vida e dizer, olha, Ele se apresentou aqui para mim. Olha Deus aqui.
Eu tenho certeza que você tem acontecimentos na tua história que comprovem a apresentação de Deus na sua vida. Estou aqui. E sabe qual é os sinais? Os sinais que Simeão falou. Ficou em paz. Perdeu o medo até de morrer. Se tivesse medo, não sei, acho que não, né? Porque ele falou, agora eu posso morrer em paz. Olha os frutos do encontro com Jesus. Paz, ficou em paz. Perdeu o medo até da morte. Perdeu o medo de morrer. Por quê? Porque encontrou com Jesus. Porque Jesus se apresentou a ele. E bebê. Nossa, que situação hoje, né? Poderia falar tanto da família, tanto problema na família. Família, conceitos de família, família tradicional, família conservadora, família moderna. Não. Porque tudo passa pelo pessoal, por um encontro pessoal. Tomara que o pai se encontre com Jesus. Tomara que a mãe se encontre com Jesus. Tomara que os filhos se encontrem com Jesus. Aí vai viver a primeira palavra, vai honrar o pai, a mãe, vai cuidar do pai e da mãe. Porque o próprio Deus suscita isso no coração, não de raiva, não de abandono, não de exclusão do pai e da mãe, pelo contrário, cuidar com amor do pai e da mãe. A leitura fala aqui na velhice dele até. Cuida. Cuida do teu pai, cuida da tua mãe. Olha, eu vou dizer uma coisa, se Deus colocou como mandamento, porque Deus já sabia que é preciso cuidar. Deus sabe antes as coisas, né? Que aconteça. Não está lá nos 10 mandamentos? Não é um dos mandamentos? Qual que é o mandamento? Honrar. Se Deus já colocou como mandamento, Ele já sabia. É preciso cuidar. Porque vai envelhecer. Porque vai perdendo a razão. Porque vai virar uma criança. E vai precisar de cuidados. Honra o teu pai e tua mãe. Ainda ele diz mais ainda na palavra, o próprio Deus. Tudo que fizeres a ele, vai ser motivo de reparação dos seus pecados. Cuidar do pai e da mãe repara os seus pecados. Te abre um sinal de luz, cuida. Cuida do pai e da mãe, cuida. Não abandone. Vou levantar o dedo aqui, cuidado. Não julgue eles. Mesmo que eles tenham sido um pai negligente, uma mãe negligente, ausente, seja o que for, cuida do teu pai, da tua mãe. É a oportunidade de reparar os teus pecados. Pode ser até a tua salvação. Cuidar do teu pai e da tua mãe. Às vezes em conversas, né, a gente escuta, ai, estou com dó disso, com dó daquela pessoa, da outra. E às vezes está com o pai e a mãe em casa sofrendo. Ah, na conversa é bom de papo, né? Aí tem dó de todo mundo. E de repente do mais próximo, não tem. Que é o teu pai e a tua mãe. Cuida deles. Eles vão te dar trabalho. Mas um dia você não deu trabalho para eles também? Pensa um pouquinho isso. Deu ou não deu? Ah, eu dei trabalho para a dona Natalina e o seu José, viu? Eu lembro meu pai na primeira missa.
simplesinho, sentado lá. Primeira missa lá em Amparo, a igreja cheia, até o prefeito, eu nem imaginava, o prefeito da cidade e tudo. Mas lá no primeiro banco, estou falando e estou vendo, a dona Natalina, doentinha, e o seu José, franzino, os dois ali. E a alegria deles, na minha primeira missa em Amparo, dia 26 de dezembro. Eu fui ordenado 19 de dezembro, andei por Jundiaí celebrando com as irmãs no Carmelo. Aí eu fui para Amparo, a minha cidade, fazer a primeira missa lá, no dia 26, depois do Natal. Paróquia São Benedito. E eu lembro os dois sentados no primeiro banco. E depois, quando as pessoas vieram, que é tradição, beijar a mão do padre. Vocês beijaram a mão de um padre que recém-ordenado? Se beija a mão dele. Aí eu fiquei na frente, todo mundo vinha beijar. Beija as duas mãos que foram ungidas com óleo. E eu pus o meu pai e minha mãe do meu lado. Ali, pequenininho, franzinho, a mãezinha doente, a Natalina. Mas eu via a alegria dos dois. E a minha alegria também, né? Tá vendo? A minha primeira missa, apresentação no templo também, né? Minha primeira missa. São fatos da vida que a gente não deve esquecer. Jamais. O batismo dos vossos filhos, não é uma alegria o batismo? A veste branca, ser ungido com óleo, receber a vela, que é a fé, que vocês vêm à igreja para o batismo. E não é motivo de alegria, às vezes dá até briga, porque tem que escolher o padrinho, né? Madrinha. E aí fica tudo alvoroçado. Quem será o padrinho? Quem será a madrinha? Mas o importante é trazer o filho para a igreja para ser batizado, para apresentá-lo também no templo, na igreja. Tomara que esse mundo tão consumista, tomara que a imundície que é mundano de mundo, não apague essa tradição. Tomara que a gente mantenha isso ainda, com lisura, com respeito, com zelo. Batismo é trazer o teu filho, a tua filha, o teu afilhado, a tua afilhada diante de Deus. Está aqui, Senhor. Tão bonito, né? Quando segura o padre, o diácono, que batiza com as águas da filiação divina, da nova criatura que nasce. Bonito, né? Para o judeu era assim. Olha aí, quem sabe já, tem gente que questiona por que batizar criança. Às vezes eu escuto de evangélico, a igreja fica batizando. Batizar tem que ser depois que sabe o que está fazendo. Jesus foi batizado, nenê. Jesus foi batizado, nenê, no colo de Maria e José. Eles foram a testemunha do próprio Deus. Que bonito, né? Quem disse que não batiza a criança? Pare, quando escutar essas histórias, ó, entra por aqui e sai por aqui, viu? Quantos na igreja, quantas crianças na igreja primitiva foram batizadas? Quantas e quantas? Irmãos, nos alegremos hoje com a festa da Sagrada Família. Aprendamos a viver, a praticar, se você não pratica ainda, o mandamento de honrar o pai e a mãe. O céu se abrirá na sua frente quando você tiver respeito pelo seu pai, pela sua mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio